Se tem um povo que sabe fazer terror, é o povo japonês. Seja na cultura pop, com filmes e mangás, ou até mesmo nas lendas tradicionais, a cultura japonesa é recheada de histórias de terror que vão te fazer perder o sono à noite. Hoje aqui no Contos da Fogueira eu separei 3 dessas histórias que vão te fazer pensar 2 ou 3 vezes antes de sair à noite. Quem sabe você encontre uma mulher mascarada ou que você ouça barulhos estranhos no meio da noite. Eu não arriscaria se fosse você. Mas antes de começar, nós trazemos conteúdo como esse vídeo aqui todo o sábado. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, por que não se inscrever no nosso canal, clicar no nosso sininho, já curtir esse vídeo, porque toda semana você vai estar a par das novidades. E sem mais delongas, vamos para a nossa primeira lenda urbana. A lenda urbana que eu vou te contar agora, apesar de ser bastante atual, vem lá dos tempos do Japão antigo. Época de criaturas, de monstros e de histórias contadas de geração em geração. Histórias que transitavam livremente, de boca a boca, e o véu entre a fantasia e a realidade era muito mais fino. E essa é uma daquelas histórias que gela até o coração dos mais valentes. A aterrorizante história de Kushisaki Onna, a mulher da boca cortada. Um conto em que a beleza e o terror se unem de uma maneira que você nunca deve ter imaginado. Era uma vez, no período Edo do Japão, época de ouro dos samurais, onde a guerra estava por todos os cantos. Dizem que existia uma mulher com uma beleza incomparável, esposa de um poderoso samurai. Porém, por trás da sua máscara de beleza, existia uma personalidade vaidosa e uma série de infidelidades. E quando descobriu essas traições, esse samurai, seu marido, decidiu punir Kushisaki Onna de uma maneira extremamente cruel. Em um excesso de fúria, não só acabou com a vida dela, como também marcou seu rosto para sempre com um corte de orelha a orelha, marcando para sempre o seu rosto com um eterno sorriso dos mais macabros. Transformada em um espírito vingativo, Kushisaki Onna vaga pelas noites escuras em busca de vingança contra qualquer um que cruze o seu caminho. Com um longo kimono branco e uma máscara cirúrgica no rosto, ela aborda suas vítimas, geralmente jovens e crianças, com uma pergunta mortal. Você me acha bonita? Ela diz. Dizem que se a resposta for não, em um excesso de fúria, ela corta o seu corpo ao meio. E se a sua resposta for sim, você acha ela bonita? Ela tira a máscara cirúrgica do seu rosto, mostrando aquela cicatriz horrível e pergunta. E agora? Aqueles que tentam fugir ou mudar a sua resposta são perseguidos até a morte pela entidade. Sua arma, uma tesoura gigante, sempre pronta para dar o golpe fatal. No final das contas, qualquer que seja a sua resposta, você provavelmente já está condenado. Dizem que para escapar do seu destino mortal, você deve responder que ela é normal, nem bonita, nem feia. Ou então que você deve jogar doces no chão. Isso ia distrair ela o tempo suficiente para você poder correr para algum lugar seguro. A lenda de Kushisaki Onna continua a assombrar as ruas do Japão, um lembrete do que a traição e a vaidade podem desencadear. Mas lembre-se, uma vez que se ouvem os seus passos silenciosos e sua voz sussurrante, pode ser tarde demais para você. Cuidado com as sombras, pois elas podem esconder muito mais do que apenas escuridão. E aí, o que achou da Kushisaki Onna? Essa figura com esse sorriso de Glasgow, que chama, né, que é esse corte até as orelhas dos dois lados da boca, ficou muito popular com a creepypasta do Jeff the Killer, né, se você não conhece, provavelmente você esteve fora da internet alguns anos atrás. E também, mais recentemente, teve uma foto que vazou, de repente eu até coloco aqui para vocês verem. Eu não lembro como que é o nome daquela coisa, mas era uma montagem que o pessoal fez um alarde bem grande na internet uns tempos atrás, que era bem bizarra também a foto, mas essa questão do sorriso aqui, ela sempre pega muita gente, né? Porque é uma coisa muito... apesar de ser um rosto humano, a gente tem aquele fenômeno que chama Uncanny Valley, né? Do inglês, que é uma coisa que a gente reconhece como um rosto, mas ainda assim é muito estranho. Nosso cérebro
detecta essa estranheza e faz com que a gente tenha medo disso. É uma coisa muito comum, utilizada em materiais de terror, né, do gênero terror. Então fica aí da onde provavelmente surgiu a primeira história com esse tipo de cicatriz, né, no intuito de causar medo. E, sem mais delongas, vamos para nossa próxima lenda. Em noites frias e solitárias, sob a neblina que encobre as ruas e vielas das cidades esquecidas pelo tempo, ecoa um som sinistro. Uma lenda urbana japonesa se arrasta pelas sombras atrás de suas próximas vítimas. Dizem que tudo começou com uma jovem estudante que era cruelmente zombada por sua aparência. Um dia, o bullying tomou um rumo trágico quando a garota, em extrema depressão, sem saber o que fazer da sua vida, pulou nos trilhos de um trem em movimento e cortou ela ao meio. Mas a morte não foi o fim para essa garota. Ela se transformou em um espectro, um espírito vingativo que vaga por aí utilizando apenas os seus cotovelos da parte superior do corpo que sobrou para se arrastar atrás de suas vítimas, buscando incansavelmente por vingança, especialmente contra aqueles que praticam bullying contra outras crianças. E assim nasceu a Tek-Tek, uma criatura que se mostra apenas a parte superior do corpo e se arrasta com os cotovelos atrás de suas vítimas. Os anciãos já alertam se você ouvir algum barulho de algo se arrastando, e esse barulho, Tek-Tek, pode estar à sua procura e ela não vai descansar enquanto não tiver a sua vingança. Kazui, uma estudante do ensino médio, desconsiderou esses avisos. Certa noite, enquanto voltava do colégio para casa, ela ouviu esse som aterrorizante. Não muito tempo depois, lá estava ela, Tek-Tek, se arrastando atrás da garota numa velocidade impressionante. Antes que Kazui pudesse ter qualquer tipo de reação, a assombração se mostrou e, com um sorriso macabro, cortou o corpo da garota ao meio. Desde então, muitos relatam ter visto essa criatura mutilada ou então ouvindo o som característico. A Tek-Tek se tornou mais do que apenas uma história, se tornou um lembrete de que nas noites escuras e sombrias, o horror pode se arrastar entre nós, longe da percepção da maioria. Então lembre-se, nas suas caminhadas noturnas, se você ouvir qualquer tipo de barulho de algo se arrastando, ou então esse barulho de tec, tec, é melhor que você corra, como se sua vida dependesse disso, porque provavelmente ela tá sim dependendo disso. Mas e você? O que achou da nossa história da Tek-Tek? Essa é uma daquelas coisas que não mostram... Não é um monstro tão horrendo assim, a princípio, né? Apesar de ser uma criatura, né? Só tem a parte de cima do corpo, vamos dizer assim. Uma criatura mutilada, né? Mas não se fala muito em que ela seria horrenda, zumbificada... Não sei, assim como é a Kushisaki Onna, mais ou menos, né? Enfim, aparentemente ela é um pouco mais humana, em aparência, pelo menos, né? Pensando na cabeça aqui, você pode até pensar que é uma cena até um pouco engraçada. Você vê algum espírito, alguma entidade se arrastando atrás de você, ainda mais com os cotovelos assim, né? É uma cena que parece meio boba, mas só que eu imagino que no contexto correto de escuro, de rua vazia, enfim, né? Desse tipo de coisa, eu acho que a gente ia se cagar de medo disso daí, porque uma coisa sem perna correndo atrás de você, assim, correndo não, né? Se arrastando atrás de você. Cara, não deve ser bem traumático isso daí, né? Enfim, vamos para nossa última lenda do dia. Em um Japão não tão distante, onde as lendas são muito comuns, tem uma específica que ecoa pelos corredores das escolas. Uma história que transcende gerações, misturando o medo, a curiosidade e um toque de sobrenatural. Essa é a lenda de Hanako-san, a garota que habita os banheiros das escolas. Dizem que Hanako-san era uma menina que morreu durante a Segunda Guerra Mundial em um bombardeio enquanto se escondia no banheiro da escola. Outras versões afirmam que ela foi vítima de um acidente, poderia ter sido assassinada por um estranho ou vítima de um pai abusivo. Mas independente da sua origem, a forma de invocar Hanako-san é universal. Você deve ir ao terceiro andar da escola, ficar de frente para a terceira cabine do banheiro feminino e bater na porta 3 vezes. Depois você pergunta: Hanako-san, você está aí?
Aqueles corajosos ou tolos o suficiente para chamar por ela, se esperarem um pouco e tudo der certo, vão ouvir uma resposta de uma voz suave e infantil dizendo: "Sim, estou aqui." Ao abrir a porta, você vai se deparar com uma menina pequena, usando uniformes bem antigos e com um olhar penetrante de séculos de silêncio e solidão. Há relatos de que se você encontrar com Hanako-san, ela vai simplesmente desaparecer, deixando um monte de perguntas sem resposta. Mas existem relatos mais sombrios de que Hanako-san iria arrastar essa pessoa para algum mundo, alguma dimensão paralela, um lugar que ninguém conhece, ou então que ela ia simplesmente acabar com a vida da pessoa. As histórias não são muito consistentes nessa questão da consequência. Algumas são bem inofensivas, outras não mesmo. Busca pelo desconhecido, a curiosidade por coisas novas nos ensina que, às vezes, algumas portas devem permanecer fechadas e que algumas perguntas podem sim ficar sem resposta. Bom, por mais que não seja talvez a coisa mais assustadora que tem, eu quis trazer a Hanako-san aqui para vocês porque é a versão japonesa da loira do banheiro. Basicamente, todos os lugares têm alguma lenda muito parecida com essa. É a Hanako-san, é a loira do banheiro, é a Bloody Mary, que no caso, a tradução literal disso é a Maria Sangrenta, né, para o Brasil. E eu lembro que esses dois nomes, né, a loira do banheiro e a Maria Sangrenta, eram coisas muito comuns nas escolas, pelo menos na minha época. A gente ouvia falar das duas. Não que elas fossem a mesma coisa, talvez elas fossem diferentes, dependendo da pessoa que você perguntava, mas, enfim, é uma lenda igual. Essas histórias que surgiram alguns anos atrás, em outras eras, são muito um reflexo de uma época em que o bullying era muito presente, né? Essa questão das crianças serem realmente maldosas uma com a outra. Não que isso não aconteça hoje em dia, mas é um pouco mais raro, né? Não acontece nas mesmas proporções que costumava acontecer. Então, e isso são histórias bem trágicas mesmo, né? Porque talvez você conheça alguma aqui no Brasil, mas no Brasil afora é muito mais comum ouvir histórias de crianças que tiram a própria vida mesmo, especialmente no Japão e Estados Unidos, por isso, as lendas, que por causa do bullying, né? Então são coisas que são lendas que são geradas, talvez no intuito de tentar parar um pouco essa situação. Mas e você? Tem alguma lenda que gostaria que eu cobrisse aqui? Não precisa ser japonesa necessariamente, qualquer uma delas. Lenda japonesa tem pra caramba, né? Se eu quisesse fazer um canal só disso, vou fazer um canal só disso, ia durar muito tempo. Mas a ideia aqui é diversificar um pouco, então se você tiver alguma sugestão, por favor, deixa pra mim aqui nos comentários, eu vou ver um momento pra cobrir ela. E se você assistiu até aqui, primeiro, muito obrigado, mas eu tenho certeza que você gostou desse conteúdo e vai gostar dos outros aqui do canal. Então, já sabe, se inscreve aqui, clica no nosso sininho, clica no gostei e você vai ser notificado de todas as nossas novidades daqui pra frente. Novamente, obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, falou!